Hoje o tema da aula vai ser o método experimental. Nós vamos dar este tema em duas aulas, portanto a próxima aula será também sobre o método experimental, mas vamos dar o método experimental clássico. Portanto, nós depois iremos falar do método experimental como o tratou Karl Popper. Portanto, Popper fez uma série de ajustes e de críticas a este método, mas depois vamos ver isso quando dermos o Karl Popper. Então, os conteúdos que nós hoje temos são simples, como o próprio método. Vamos fazer uma pequena introdução e vamos ver os princípios em que se baseia o método experimental. Já agora falta ali uma aula de anatomia, que é muito interessante nesta época, porque nos países católicos as dissecações de cadáveres estavam proibidas, portanto quem fosse apanhado a fazer este tipo de trabalho poderia ter graves problemas com a Inquisição e com a Igreja Católica. O Descartes terá feito muitas dissecações de cadáveres, mas às escondidas. E por isso também ele terá vivido longos períodos na Holanda. A Holanda era um país livre, portanto, com uma maioria da população protestante e, portanto, era mais liberal no sentido em que se podia fazer este tipo de investigação sem ter problemas com as autoridades religiosas, principalmente. E então o que é que temos aqui? Vejam que há aqui um indivíduo que tem um papel na mão. Eu não consigo usar o ponteiro do rato, mas não faz mal. E está, de alguma forma, no fundo, e os outros estão a olhar de uma forma muito circunspecta para o cenário que têm à frente. Há ali uma personagem que está meio distraída, mas isso não sei se terá algum significado, mas poderíamos passar aqui horas a interpretar isto. Mas, de facto, também esse ar descontraído de quem está ali ao pé de um cadáver e não se sente afetado por isso, não é? Portanto, isto pressupõe que estes indivíduos estão habituados a lidar com esta situação, com uma situação destas, que causaria repulsa a outras pessoas. E porquê é que eu falei do indivíduo que tem o papel na mão? Porque nesta época o saber livresco foi afastado, foi substituído pela experiência direta da realidade, pela observação direta. E o que nós temos aqui, provavelmente, são estudantes de medicina que estão a olhar para um cadáver e ver como é que o corpo humano está estruturado. Isto, ao longo da história da ciência e da medicina, foi uma cena que só era possível com animais. Portanto, qual foi o animal mais dissecado durante o período romano e depois a Idade Média até chegar ao Renascimento foi o porco, mas havia coisas estranhas. Portanto, havia uma anatomia muito grotesca, porque houve especialistas em anatomia que resolveram fundir vários animais, portanto, a anatomia de vários animais para tentar reconstituir a anatomia humana. E então chegou-se a fazer uma espécie de junção entre o corpo do macaco com o corpo do porco, apesar do porco ter os órgãos muito parecidos com o ser humano. E então havia órgãos que eram imaginários. Portanto, a medicina, até à Idade Moderna, tinha essa dificuldade que consistia no facto dos médicos não saberem como é que o corpo humano está estruturado. E, portanto, receitavam tratamentos que muitas vezes causavam mais mal do que benefício, apesar de haver algumas coisas que funcionavam. E, portanto, é a partir desta altura, portanto, nós já estamos na parte alta do Renascimento, digamos, em 1632, que é a altura em que se passa esta cena, em que este quadro foi pintado. O Renascimento já se tinha deslocado para a Holanda e, portanto, a Holanda tornou-se a grande potência
daquela época, porque apesar da Espanha ser, nessa altura, o maior império de todos os tempos, a Holanda conseguiu um poderio económico que levou a que ela conseguisse, de facto, chegar aos 4 cantos do mundo e começou a investir largamente em todas as atividades ligadas à arte e à ciência. Isso também tem a ver com a expulsão dos judeus da Península Ibérica e também, como é óbvio, de Portugal, que os judeus mais abastados que financiavam as explorações e as navegações mudaram-se para a Holanda, onde o seu capital depois fez com que a sociedade se desenvolvesse de uma forma tremenda. Mas pronto, temos aqui este quadro que é também um documento histórico muito interessante. Vejam, eu vejo aqui à direita, no canto inferior do quadro, um livro, provavelmente de Galeno. É um livro que de facto representa a cultura livresca, mas estes indivíduos não estão interessados no livro, naquilo que está no livro. E de facto há esta mudança de forma bastante drástica no enfoque com que se olha para a realidade. Então, o método experimental, tal como nós o vamos tratar, não apareceu de facto no Renascimento. Portanto, há toda uma série de mudanças que ocorrem ao longo da Idade Média. No fundo, a Idade Média é marcada pelo pensamento de Aristóteles, a partir do século XIII, principalmente. O aristotelismo expandiu-se pela Europa toda, um bocado antes, mas no século XIII estamos no auge do desenvolvimento da filosofia escolástica, que se baseia em Aristóteles. Ora, a obra de Aristóteles esteve perdida durante muitos séculos, portanto, desde o período helenístico, portanto, no início do Império Romano, até precisamente ao século XIII, o Aristóteles ficou completamente desconhecido para o Ocidente. Foram os árabes quem o redescobriram, e então começa a ser difundido. Portanto, o Aristóteles foi traduzido para árabe e depois para latim, e começou depois a surgir como a grande base do ensino nas universidades medievais. Portanto, veio por via islâmica, portanto, os árabes estavam na Península Ibérica, principalmente, e daí depois foram influenciando os grandes pensadores medievais. E quando chegou esta época em que temos um filósofo que é muito importante, que é Roger Bacon, portanto, no século XIII, também está aqui um 9 a mais, mas eu também posso corrigir isto. Roger Bacon é muito importante porque ele é talvez o primeiro a expor o método experimental de uma forma aproximada àquilo que nós hoje conhecemos. O que é que isto tem de interessante? Temos aqui uma gravura que representa o Roger Bacon com os trajes de franciscano, com o hábito da ordem franciscana. E é de facto o franciscanismo, o pensamento de São Francisco de Assis, que vem trazer, digamos assim, um foco diferente ao estudo da natureza. Porque para São Francisco de Assis, os animais e a natureza em geral fazem, e a criação enquanto o conjunto dos seres vivos, fazem parte de uma forma muito importante, digamos assim, daquilo que nós podemos chamar o caminho para Deus. Portanto, tudo é divino, de alguma forma, mas em especial a vida. Portanto, o São Francisco de Assis é o primeiro grande ecologista da história, ao dizer que a natureza é importante e é uma forma de chegar a Deus, nós relacionarmos com a natureza e procurarmos conhecê-la de uma forma profunda. E também a questão do amor para com os animais, o respeito para com os seres vivos em geral e com os fenómenos naturais. Portanto, nós não deveremos, de acordo com esta perspectiva, maltratar a natureza sob qualquer pretexto. E isto fez com que os filósofos que seguiram o caminho
ou seguiram as pegadas de São Francisco de Assis, que eram franciscanos, começaram a tentar estudar a natureza de uma forma o mais profunda possível. E o Roger Bacon é, de facto, um dos grandes cientistas, digamos, da Idade Média, porque não se limitou a ler os livros, ele fez muitas experiências, e temos aí um exemplo nesta gravura, em que temos aqui uma experiência que está a ser realizada, não sei o que é que está ali a acontecer, provavelmente uma comparação entre o fogo e a água, mas é interessante esta ideia. E vejam que ele está com o livro debaixo do braço, mas está a apontar para a experiência que está a ser realizada, e há essa ideia de que, de facto, o confronto direto com a experiência é importante. E, portanto, tendo isto em conta, eu acho que temos que terem esta ideia que é muito importante, de que o estudo da natureza é muitíssimo rico e vai depois trazer afloramentos no futuro e que vão surgir no Renascimento com toda a sua expansão, com toda a sua importância. No entanto, o que é que nós temos também aqui no Roger Bacon? O Roger Bacon é um dos também precursores do empirismo. Ele não era empirista no sentido que nós demos em David Hume, mas de facto faz parte de um conjunto de filósofos que deram depois origem ao movimento empirista, porque de facto o franciscanismo, os franciscanos foram para a Inglaterra, para hoje em dia a Grã-Bretanha, para os territórios que hoje nós conhecemos como o Reino Unido, principalmente a Escócia, e fundaram aí mosteiros importantes, onde começaram a ensinar esta nova filosofia da natureza, e isso marcou muito o pensamento chamado anglo-saxónico, portanto, de Inglaterra e da América atual, porque é um pensamento muito mais ligado ao empirismo do que ao racionalismo. E, portanto, vem daí essa orientação. Portanto, na Idade Média, os franciscanos não tiveram acolhimento em muitos países, porque alguns eram radicais e queriam mudanças na sociedade que eram politicamente complicadas, e vieram para Portugal. Eles, portanto, foram aceitos de braços abertos por Dom Dinis, que os recebeu aqui no nosso território, mas o grande foco da sua expansão foi, de facto, a Grã-Bretanha, portanto, onde se instalaram e onde floresceu o seu pensamento de uma forma mais abrangente e profunda. Ora bem, é já na sequência disto, portanto, que aparece um outro Bacon, o Francis Bacon. Já agora há um grande pintor atual que tem este nome também, que eu aconselho que vejam, que explorem, que é muito interessante. Mas o Francis Bacon viveu no século XVI, é um dos herdeiros daquela tradição que eu falei do franciscanismo e do estudo da natureza, que foi levado a cabo pelos franciscanos na Idade Média, e é talvez um dos primeiros grandes teorizadores do método experimental. Portanto, ele considerava que havia só da experiência ou havia só da razão, não permitiam conhecer a realidade como ela é, nem descobrir os mistérios da natureza. Tinha que se aliar a experiência à razão. E isto é algo que é extremamente interessante, porque o Francis Bacon é anterior aos grandes empiristas, portanto, de alguma forma, ele é contemporâneo de alguns, mas, por exemplo, o David Hume vem depois e é um empirista radical, mas Francis Bacon é, digamos assim, está já noutra dimensão, porque ele percebeu que, de facto, nem o racionalismo nem o empirismo conseguem chegar lá. Portanto, tem que haver uma síntese das duas coisas, das duas orientações, para se conseguir, de facto, estudar o funcionamento da natureza de uma forma plena e profunda. Sendo assim, ele considerava que tem que se aliar à observação dos fenómenos à indução. Portanto, a indução nós vimos no ano passado, que é um tipo de raciocínio que parte do particular
para chegar ao universal. Portanto, as premissas dos argumentos indutivos são particulares e a conclusão é universal. E já vimos também que o David Hume rejeita a indução como forma de chegar principalmente às causas dos fenómenos. O que é interessante é que o David Hume está, nesse caso, a fazer uma crítica ao Francis Bacon. Portanto, nós estamos a recuar um bocadinho para ver um dos filósofos que o David Hume criticou, mas que foi importante para abrir as portas à ciência, tal como a modernidade a entendeu a partir desta época, ou seja, a ciência que nós praticamos hoje e que vocês veem no documentário Particle Fever, nasce daqui, portanto, destes homens que tentam conciliar a observação e a razão, portanto, a experiência e a razão. Mas é com Galilei, portanto, vemos aqui a diferença. Eles são contemporâneos, mas Galileu é considerado o primeiro grande cientista moderno. O Leonardo da Vinci já tinha feito coisas muito interessantes. O Leonardo da Vinci foi também um defensor do método experimental, mas Galileu vem colocar-se num plano científico, propriamente dito. Portanto, ele foi um grande matemático e começou a ensinar na universidade matemática e a nova física que ele começou a desenvolver, baseada em Kepler e noutros cientistas da época, mas, de facto, tentando mostrar que era por aí que a ciência deveria avançar, ou seja, pela observação da realidade, mas não é uma observação simples. Portanto, Galileu é um dos introdutores dos instrumentos de observação científica. Portanto, ele desenvolveu alguns instrumentos interessantes, por exemplo, o telescópio, que nós vemos aqui nesta representação. Ele foi um grande óptico. Já agora vou só corrigir aqui uma coisa. Está falta. Portanto, ele tinha grandes conhecimentos de óptica e usou a luneta, ou o telescópio, para estudar os corpos celestes. E então um dos corpos que ele estudou foi a Lua, e, portanto, também descobriu as manchas de Júpiter, o anel de Saturno, também observou, e estas observações traziam algo de muito novo para a época, porque rompia com a visão de Aristóteles, de acordo com a qual os corpos celestes eram perfeitos, não tinham imperfeições. Eu agora não cabe aqui estar a explicar o Aristóteles, mas havia a ideia de que acima da Terra haveria um mundo perfeito, que seria eterno, imutável, enfim, divino, e a Terra seria um lugar inferior. E então as leis da natureza na Terra eram diferentes das leis do céu, portanto, que regiam os corpos celestes. O que Galileu vem descobrir com as suas observações com o telescópio é que, de facto, a matéria na Terra e a matéria no céu é igual. Portanto, a Lua tem crateras, tem montanhas, é extremamente imperfeita na sua superfície, portanto, tem rochas grandes, tem, enfim, toda uma série de irregularidades. E os outros planetas também, portanto, principalmente a Lua é um satélite da Terra, portanto, está mais próximo, mas para Aristóteles já teria, digamos assim, uma matéria diferente dos 4 elementos que existem na Terra. E então Galileu conseguiu provar que, de facto, a Terra e a Lua são parecidas em termos de matéria. Portanto, e isso é um salto muito importante na compreensão do universo, um salto qualitativo sem precedentes. E o facto de haver manchas em Júpiter também prova isso. De facto, há fenómenos que ocorrem no céu que são parecidos com os que ocorrem na Terra. Tempestades nos planetas, planetas que são bastante irregulares, enfim. E isto foi extremamente importante. Mas não queria ficar aqui muito preso a isto. E, de facto, o Galileu, ao usar todo este conjunto de instrumentos que ele desenvolveu, e a matemática, portanto, ele faz parte do movimento
de matematização do real e da natureza. Aliás, o Galileu tem aquela frase muito célebre em que diz que a natureza é como se fosse um livro que está escrito em caracteres matemáticos, portanto, a natureza está estruturada matematicamente e, portanto, para Galileu a matemática é extremamente importante para descobrir os segredos da natureza ou explicar os fenómenos naturais. E então o método experimental usa a matemática também para chegar à formulação de hipóteses, mas depois iremos ver isso com mais calma. Então, o método experimental ganhou tanta popularidade a seguir com Galileu e com os seus continuadores, que hoje em dia quase se confunde o método experimental com o método científico. Quando se fala em método científico, sem mais, está-se a falar do método experimental. No entanto, há mais métodos em ciência. Portanto, há ciências que não podem usar o método experimental. Isso tem a ver com o tipo de objeto dessas ciências. Nas ciências naturais, o método experimental é utilizado quase de uma forma extensiva, mas há situações em que não pode ser usado. Eu já vou falar disso. Nas ciências humanas, há a possibilidade de usar o método experimental, embora, por exemplo, no caso da história, como é óbvio, como a história estuda o passado, experimentar é complicado. No entanto, existe a chamada arqueologia experimental, em que os arqueólogos tentam reconstituir as técnicas usadas no passado e, por exemplo, criam as armas ou recriam as armas que eram usadas na guerra, tentam ver como é que elas eram usadas, tentam reproduzir as técnicas de fabrico dos objetos do cotidiano, etc., para procurar compreender como é que as sociedades humanas funcionavam no passado. Mas isso aí não substitui, de facto, o que seria a possibilidade de ir lá ver o que é que as pessoas usavam, como é que trabalhavam. Porque não sei se têm a noção que grande parte dos objetos que chegam até nós e que são recuperados pela arqueologia são objetos que se deterioraram e na época em que foram usados não foram deixados lá no sítio de uma forma intocável, portanto muitas vezes foram deitados fora, estão estragados, enfim. E é muito complicado reconstituir o passado, principalmente quando se trata já de um passado mais distante. Mas, de facto, há ciências humanas que permitem o uso da experimentação em algumas situações, em algumas circunstâncias. Até na economia podem-se fazer experiências ligadas ao consumo, aos hábitos dentro dos mercados, como é que as pessoas reagem a determinados produtos, etc. Pode-se fazer experiências, no entanto, elas são sempre limitadas por questões éticas. Portanto, não se pode fazer experiências com seres humanos como se faria com cobaias não humanas, apesar de hoje em dia também existirem defensores dos animais que dizem que não se deve, de facto, usar os animais em experiências, porque isso causa sofrimento e não se deve causar sofrimento nos animais. Isso também limita o campo da experimentação. No entanto, eu tinha falado disto há pouco, há situações em que nas ciências naturais não é possível também fazer experiências. Por exemplo, saber se o impacto de um asteroide pode ter determinado efeito num planeta. Isso só se pode descobrir através de cálculos matemáticos e simulações matemáticas, mas também observando colisões. Portanto, isso só acontece em determinadas situações. Portanto, há cientistas que podem passar uma vida inteira à procura de uma colisão no céu, no universo, e não descobrir. Mas depois há situações em que isso acontece, em que se pode observar diretamente, através de telescópios e através de sondas, enfim, os efeitos de colisões. Mas isso não é experimentação. Tem algumas dimensões parecidas, algumas fases dessa investigação são comuns ao método experimental, mas a experimentação propriamente dita não pode ser feita. Pode-se fazer a observação, formular hipóteses e depois esperar que a realidade mostre
situações em que se possa testar essas hipóteses, mas não em laboratório, apesar de se poderem fazer simulações. Então, tendo isto em conta, já agora está aqui a referência a isso neste slide, a informática permite fazer simulações que permitem, de alguma forma, aproximar o método experimental destas áreas da ciência. No entanto, nunca poderemos saber de uma forma absoluta se a simulação está próxima da realidade ou não, porque a simulação é sempre muito mais simples, tem menos dados do que os elementos que compõem a realidade, que são muito, muito mais complexos e mais, com um volume muito maior. Portanto, podemos dizer que, mesmo assim, há situações em que, portanto, não se pode usar o método experimental de uma forma plena, há outros métodos em ciência, mas todos eles, de alguma forma, têm como modelo de cientificidade o método experimental. E então, o que é que nós temos nesse método que depois dá origem à ideia de que a ciência tem que ser metódica e os métodos usados na ciência têm que seguir um determinado padrão? Isso tem a ver com esta questão dos princípios. Eu vou correr isto rapidamente porque estamos quase a acabar o tempo da aula, mas o primeiro princípio é o princípio da uniformidade da natureza, que é um princípio que, por exemplo, o David Hume critica, porque considera que nós nunca poderemos saber se a natureza é uniforme ou não, porque a única coisa que nós conhecemos da natureza são as impressões que os objetos causam em nós e, portanto, nós não podemos ir para além das impressões e não podemos saber se há um princípio universal que torna a natureza igual em todo o lado e que mostre que o funcionamento do universo é sempre previsível e sempre segue sempre o mesmo tipo de mecanismos. Mas, de facto, os cientistas partem do princípio de que, de facto, há uma uniformidade da natureza. Foi o que nós vimos em relação ao Galileu. Ele, ao apontar o seu telescópio para os planetas e os corpos celestes, descobriu que, de facto, há essa uniformidade. Portanto, e então, sendo assim, nós podemos ver que a questão da causalidade é importante. Portanto, nós sabemos que se virmos um fenómeno e o observarmos e conseguirmos descobrir a sua causa, essa causa irá provocar sempre fenómenos desse tipo quando ela ocorrer. Portanto, não haverá exceções. E isso é extremamente importante porque vai permitir que nós tenhamos a noção de que a natureza pode ser explicada racionalmente. Portanto, nós já agora aqui temos a uniformidade da natureza. Tem a ver com o princípio da razão suficiente. Eu não o sublinhei aí, mas está aqui bem expresso. O princípio de acordo com o qual a natureza funciona de forma racional. Portanto, nada acontece sem razão, tudo aquilo que acontece tem uma causa, e, portanto, é essa a base da cientificidade, ou seja, da possibilidade da ciência, de acordo com esta perspectiva que deu origem ao método experimental. E a razão, como é coerente também, portanto, nós no ano passado falámos dos princípios lógicos da razão como a base de toda a possibilidade do pensamento coerente, e é um dos fundamentos da lógica. Nós podemos ver que, de facto, se nós podemos explicar a natureza, o funcionamento da natureza, isso deve-se à forma como o nosso pensamento pode ser estruturado. Portanto, nós possuímos a capacidade de pensar de forma coerente e logo de descobrir a coerência que existirá na natureza. E então, ao usar a matemática, portanto, a ciência usa instrumentos matemáticos, instrumentos materiais, chamemos assim. Nós no documentário Particle Fever temos os físicos teóricos que utilizam os instrumentos matemáticos para chegar a conclusões, a hipóteses, mas depois há os práticos, os experimentalistas que vão fazer experiências para tentar ver se essas hipóteses são corretas ou não. E então há aqui uma ideia muito importante, é que a observação científica está ligada à quantificação, à quantidade, e não às qualidades dos objetos. Porque a qualidade tem a ver com o que é subjetivo. Eu posso achar bonito um objeto e outra pessoa achar feio, achar que um objeto
é muito frio e outro achar que é muito quente, mas se eu medir a temperatura fico com um registro objetivo e invariável, portanto não depende dos observadores. E então a ciência assenta nisso, portanto nessa capacidade de chegar através da experiência de facto a dados objetivos. Então, também aqui há esta ideia. A experiência é a base da formulação de hipóteses. Portanto, a formação de hipóteses científicas parte da razão, mas tem que haver algo assente na observação da realidade. Mesmo os físicos teóricos, nas suas sessões de exploração dos teoremas da matemática e da sua aplicação à experiência, partem de facto de constatações que são retiradas da observação. Depois tem que se voltar à experiência para testar as hipóteses que são formuladas, mas de facto a experiência é muito importante e esta ideia da colaboração entre a razão e a experiência nós já vimos em Roger Bacon. Desculpem, em Francis Bacon, em Roger Bacon também, mas em Francis Bacon isso estava bem assente. Por outro lado, a indução, a questão da indução, que parte do particular para o universal, é muito importante para os filósofos que defenderam o método experimental. Depois vamos ver como é que Karl Popper vai resolver a questão, porque ele vai partir do David Hume e vai dar razão a David Hume, que disse que não é possível fazer induções porque as induções não têm fundamento lógico. E, portanto, a ciência não pode basear-se na indução. Mas, de facto, até ao século XIX, até se calhar aos anos 20, 30 do nosso século, a indução era considerada uma forma de prova científica. Portanto, podia-se chegar a conclusões que poderiam ser aceitas como verdadeiras e portanto, sem problemas. No entanto, depois o Karl Popper vai encontrar uma solução que nós vamos ver, que é muito interessante para resolver esta questão da indução. Mas nós estamos a dar o método experimental simples e, portanto, tal como ele foi formulado pelos filósofos e cientistas que marcaram a Idade Moderna e, portanto, a indução faz parte desse, o indutivismo faz parte desta ideia de que a ciência procura verificar hipóteses através do método experimental. É também uma visão confirmacionista. A ideia de que a experimentação científica serve para verificar a hipótese e para confirmar as hipóteses que forem verdadeiras. Também chamo já a atenção para o facto de Karl Popper não concordar com isto e depois vai mostrar que a ciência faz o contrário, ou seja, a experimentação serve para falsificar as hipóteses, serve para provar que as hipóteses são erradas, são falsas. Mas depois iremos ver como é que isso acontece, tá? Hoje não vamos